Hoje eu estou nada mais, nada menos com o Eduardo Saig. Ele que é o responsável pela Elliott Scott HR, especialista no recrutamento e seleção de executivos de RH, especialista em recolocação profissional, eleito como melhor recrutador especializado em RH no Brasil em 2022 e 2023. Muito obrigada, Edu, por estar hoje aqui com a gente, compartilhando todo esse repertório, e já adianto que vai ser um repertório riquíssimo, porque são dois apaixonados por RH. Obrigado, Fê, agradeço pelo convite. Espero que eu consiga suprir todas as suas expectativas. E expectativa é que não falta, né? Não só minha aqui, porque ó, eu sou uma apaixonada por RH, já conheço o Edu faz um tempo, então são dois apaixonados e a nossa promessa é ser um bate-papo que de fato agregue para quem está nos escutando, mas principalmente trazer, eu acho que toda essa trajetória que sem sombra de dúvida tem muita história e muito repertório bacana. História tem, Opa! Isso eu te garanto. Mas antes de falar aqui do eleito como melhor, eu queria saber quem que é o Eduardo. Vixe. Qual que é a história do Eduardo? Bom, Eduardo é filho único de mãe solteira, nascido na Zona Sul de São Paulo. Sempre foi uma pessoa muito criativa. Sempre gostou muito de gente, mas demorou para descobrir isso. E em algum momento da vida se cansou do marketing. Eu sou daquela geração que cresceu vendo propaganda e quis ser publicitário. Entrei na área, nunca fui bem sucedido, porque você pensar criativamente todos os dias é muito difícil. Então, eu nunca me identifiquei com a área de criação, tanto com a direção de arte quanto com a redação. Mas, para surpresa de 0 pessoas, eu me identifiquei muito com a área de negócios. Só que na faculdade, eu entrei na faculdade com o espírito de me divertir, e foi ali que eu aprendi talvez uma lição muito importante e um tema muito importante que não se aprende em lugar nenhum, que é fazer relacionamento. E a minha carreira começou com relacionamento. Eu comecei a trabalhar com marketing com a mãe de um colega meu, e aí a minha carreira durou mais ou menos de 7 a 10 anos na área. E ela começou a ficar muito voltada para a parte de dados. Hoje, o que a gente entende como People Analytics, análise de dados, a gente trabalhava muito no CRM. E a gente não tinha todas essas ferramentas que nós temos hoje, né? Tableau, a gente trabalhava muito com Access e Excel. E aí, um belo dia, eu falei, cara, isso não está me servindo mais. Tô muito no escritório. E aí tinha começado a surgir o papo do coaching. Não era o que é hoje, não passou, né? Eu peguei talvez uma das últimas gerações de coaching onde não era prostituído. Sim. E aí eu falei, putz, é isso. Quero trabalhar com isso. Trabalhei como coach uns 2 anos, fui muito bem sucedido na área, mas a concorrência prostituída era e é muito forte ainda. E aí, em algum momento, uma pessoa, novamente, que eu conheci na minha pós, falou, Edu, tem uma consultoria de recrutamento e seleção que está buscando um cara como você. Eu falei, como assim um cara como eu? Um louco? Não, alguém que seja comercial, consiga vender e que entenda de recursos humanos. Para mim, RH nessa época era basicamente as pessoas que faziam a nossa admissão e só. Beleza, passei pelo processo seletivo, entrei e aí, de fato, eu comecei a trabalhar como recrutador. Claro que quando você entra numa empresa como a Reis, que é a minha escola, e eu me sinto super à vontade para falar e falo com muito orgulho, você recebe um treinamento sobre a área em que você vai recrutar. E eu tenho hiperfoco. Depois de muitos anos, acabei me descobrindo com alguns aspectos leves de autismo. Então, tudo aquilo que eu gosto, eu me aprofundo até o talo. E aí eu mergulhei na área. Então, durante talvez 5 anos, eu tenha lido e tenha entrevistado todas as pessoas que eu podia ao máximo. E aí, aqui estamos. E 5 anos de estudar ao máximo. Hoje, o que de fato, qual que é a essência de fazer essa entrevista? O que você capta ali naquele momento de bater o papo? Quais são por onde você vira o seu olhar? Eu tô nessa área já vão fazer 9 anos, né, Fê?
eu continuo com o olhar de conhecer a pessoa que está do outro lado. De conhecer a história. Porque, por exemplo, eu tenho uma memória muito boa. E tem muita gente que foi entrevistada por mim lá em 2015 que fala, pô, Edu, você não vai saber quem sou eu. Eu falei, sei, você não é uma pessoa que fez isso. Os caras falam, cara, como é que você guardou? Porque eu guardo a história. Eu guardo a história e eu guardo a história profissional que essa pessoa fez. Aquele projeto que ela foi bem sucedida, aquele projeto que ela falou, pô, Edu, eu não deveria falar isso pra você, mas isso aqui é um fracasso meu. Eu guardo isso, eu guardo as histórias. Desde sempre, eu aprendi a não julgar as pessoas. Não existe candidato ruim, não existe candidato excelente. Existe aquele candidato que naquele momento ele é aderente para a posição. E isso faz toda a diferença, porque você deixa fora da sala de entrevista, tanto a sala virtual quanto a sala real, os seus vieses. Então eu tô aqui para te escutar. Você pode estar nervoso, você pode estar nervosa. Venhamos e convenhamos, eu não sou o melhor estereótipo de RH, né? Eu sou homem, sou grande, né? Uso barba, óculos, tatuagem. E desde sempre foi assim. Então eu sempre entendi que a primeira coisa é, o meu candidato ele precisa estar calmo, ele precisa estar à vontade. Então eu nunca fui o headhunter que entrava de terno, que tinha aquela postura de, olha, eu sou um semideus, eu vou te ensinar como você faz o seu trabalho. Né? Eu sempre achei isso uma porcaria. Então eu já entrava de pasta na mão, com o terno, falei, e aí, como é que foi? Pegou trânsito, blá, blá, blá. E isso vai liberando a pessoa e vai facilitando o meu trabalho. Então, resumindo, eu vou ali para escutar uma história. E é claro, eu escuto uma história com um objetivo, que é entender se essa história, através das experiências, é aquilo que o meu cliente está buscando ou não. E para eu saber isso, eu preciso entender do que eu estou falando. Eu preciso estudar. E antes de eu estudar, eu preciso me identificar com a área. Acho que talvez o meu grande diferencial seja eu me identifico com a área de recursos humanos. Que é algo que poucas pessoas pensam que todo o nosso ideal capitalista de sucesso empresarial, de talvez sucesso corporativo, de você ser bem sucedido nesse segmento e nessa perspectiva, passa pelo RH. Cara, os seus benefícios passam pelo recursos humanos, o bônus que você quer ganhar, o carro da hora que você quer ganhar, o cargo que você quer ter. Tudo isso alguém pensou. E tudo isso só é possível porque existe uma área chamada recursos humanos, que dentro dela tem 6 ou 7 subsistemas. Então, querendo ou não, recursos humanos deliberadamente é a área que deveria cuidar do recurso humano. Lembrando que trabalhar com RH não é gostar de gente. Trabalhar com recursos humanos é você fazer com que as pessoas trabalhem visando um objetivo em comum. Você quer gostar de gente, tem a área de saúde que vai cuidar e tá tudo certo. E como que você chega nessa perspectiva do papel de recursos humanos? Tô aqui imaginando que como headhunter você entrevistou muitas pessoas. Aonde que conecta RH com o seu papel de ter esse olhar pela perspectiva do outro? Boa pergunta. Eu acho que talvez entender que um profissional de recursos humanos na empresa certa, no lugar certo, vai impactar muita gente. Esse é o grande ponto. E esse é o grande ponto do porquê que eu comecei o meu podcast também lá em 2020. Porque eu comecei a ver, Fê, eu comecei a perceber já muito cedo na minha carreira como headhunter que os bons profissionais de recursos humanos, eles não se expõem tanto quanto deveriam. E que o mercado como um todo tem os preconceitos contra a RH porque eles têm uma má experiência com profissionais que talvez não sejam os mais competentes. E aí eu falei, eu sempre brigo quando alguém fala, RH é uma porcaria, RH abraça a árvore. Eu falo, desculpa, não é assim. Talvez você tenha tido uma má experiência na sua vida inteira ou em algum momento da sua vida que te levou a isso. Porque se você me der, e se você estiver disposto a ter 10 minutos, eu te digo e eu te dou nome e sobrenome dos melhores profissionais de recursos humanos que talvez eu tenha conhecido nos últimos 6 meses. E se você bater um papo com eles, você vai perceber que RH é acima de tudo negócio. E grande parte das inovações que nós temos em termos de políticas corporativas vem do RH. Então, toda vez que um RH, que um mau profissional de recursos humanos, por N motivos, ou ele não tem uma competência técnica, ou ele está cansado, está estressado, não está se sentindo valorizado, ele impacta muita gente. Isso demora muito para ser percebido.
Você entendeu? Sim. Então, toda essa mecânica na minha cabeça, ela faz pleno sentido. E eu vou voltar num ponto quando você traz, e eu vou dar a palavra de autenticidade, quando você traz o estereótipo de headhunter, e aí você fala que você quebra um pouco esse estereótipo, Sim. né? Desde a forma, e aí eu que já estive em algumas conversas com você, desde o momento em que você se conecta, né, num bate-papo, e como uma profissional de RH que nesta conversa me senti conversando com um grande amigo, porque é essa sensação que a gente tem, eu queria muito percorrer essa jornada. Esse é seu, você se descobriu assim, é uma técnica, uma competência, como que Sempre nasce? foi assim. Como eu disse, Fê, eu sempre gostei de pessoas, mas eu demorei muitos anos para conhecer isso, né? Para mim reconhecer alguém que gosta de estar com o outro. E eu nunca gostei, e isso é algo pessoal, de ver uma pessoa desconfortável. Nunca gostei. Por qualquer motivo. Porque ela tá num dia ruim, porque, sei lá, ela se sente inferiorizada, porque ela não acha que ela é boa. Eu sempre acho que a gente tem alguma coisa para aprender com as pessoas. Sempre acho isso. Então, tudo aquilo que eu falo e faço é genuíno. E por quê? Porque eu não me enxergo em nenhum momento melhor do que ninguém. Eu tô ali para ouvir uma história. E para essa pessoa contar uma história como se fosse para um amigo, você precisa, de fato, criar essa conexão. Qual é uma das belezas da minha profissão? É que eu faço muitos conhecidos e faço muitos amigos também. Uhum. E também infelizmente tem gente que passa pela minha vida que a gente não cria conexão. Sim. Por N motivos, porque também é muita gente. E assim, nem sempre eu estou 100% disponível e nem sempre há uma identificação com o meu candidato. E não tem problema nenhum, ele vai ser tratado da mesma maneira do que todos são. Com educação, se estiver participando de processo comigo, vai ter um feedback. Visibilidade. Então, acho que isso é tratar a pessoa como uma pessoa. Eu canso de ouvir colegas meus, famosos, falarem candidato para minha carne. Isso me dá Isso chega a me dar uma raiva, assim, porque eu falo, cara, não é isso. Talvez seja por isso que o seu negócio é tão difícil de se fazer e o meu é ligeiramente mais fácil. Você precisa tratar o outro como gente, entendeu? Sim. E dessa sua trajetória, olhando pro Eduardo quando começou, pro Eduardo que é hoje, o que você traz como grande destaque, assim? O que essa jornada, 9 anos? 9 anos. Te traz hoje? Que tipo de, acho que, destaques? Ele está infinitamente mais paciente, ele consegue percorrer os atalhos de uma maneira muito mais eficiente. Querendo ou não, é uma pessoa que entende muito daquilo que ele está falando. Jamais vou ser um bom profissional de recursos humanos em níveis técnicos. Não tenho essa pretensão. Conseguiria talvez ser um bom recrutador, com certeza. É o único subsistema em que eu me sinto confortável. Uhum. Mas, tecnicamente, qualquer profissional de recursos humanos entrega muito melhor que eu. Então, e eu acho que hoje eu consigo aportar um valor infinitamente maior do que simplesmente fazer uma boa entrevista e fazer um bom processo seletivo. Acho que em termos de ser consultivo, estou muito mais eficiente porque experiência não se ensina, se vive, né? Então são 9 anos recrutando para a mesma área que teve muitos altos e baixos nesse tempo. E pensando, você percorreu um pouco de qual é a visão estratégica de recursos humanos. Uhum. Eu sou super enviesada, tenho que tomar cuidado aqui, tenho que permanecer imparcial, que não sou, mas eu queria ouvir um pouco da tua visão. Você que tem contato com vários profissionais, você avalia que recursos humanos vem cada vez mais se apropriando do papel estratégico que deve ocupar dentro das empresas ou ainda está numa jornada? Essa é uma pergunta interessante, Fê. Eu sempre divido o RH no Brasil em 3 grandes estágios, que é explicado pelo tamanho do Brasil, tá? Eu sempre digo que o primeiro estágio, que são os RHs das capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e talvez Florianópolis. Esses são os RHs que tendem a ser os melhores do Brasil e talvez os melhores do mundo. É o que eu sempre falo. Conheço e te dou nome e sobrenome de profissionais brasileiros de RH que são expatriados. Consigo te trazer 2 impatriados. Isso já diz muito. Uhum. Né? Esses RHs estão em linha e, na minha visão, são melhores do que a maioria dos outros RHs que tem no mundo inteiro.
Beleza. Quando a gente sai das capitais e começa a ir para as regiões do interior, a gente já tem um desnível em termos de timing. Por quê? Geralmente são RHs ligados a operações, ligados a fábricas, a plantas, e aí você não tem o mesmo desenvolvimento. Tá? Geralmente esses RHs, o grande foco são relações sindicais e trabalhistas, admissão e demissão, né? Departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, num processo mais tradicional. E quando a gente vai para os grandes rincões do Brasil, aí o bicho pega. Não é à toa que, por exemplo, todos os escândalos que a gente vê sobre trabalho escravo, onde é? Sim. Interiorzão, onde muitas vezes você não tem uma parte sindical forte, você não tem, por exemplo, uma regulação forte. Então são sempre nesses lugares. E não dá pra gente falar que ali você tem recursos humanos presentes. Você tem o básico. E que o básico não está funcionando. Uhum. Então, quando a gente fala de Brasil, é importante a gente entender esse tamanho. Entende? Sim. E é por isso que é tão interessante a gente estudar recursos humanos da perspectiva desse tamanho todo. Então, quando você me fala sobre recursos humanos estratégico, eu sempre digo que estratégia do RH precisa estar ligado com a estratégia da empresa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a maioria dos profissionais de recursos humanos precisa entender que eles não são a palmatória do mundo. Não vão salvar o mundo, você não vai ser a pessoa que vai ser melhor reconhecida e que a empresa, na grande maioria das vezes, ela tem um responsável que traçou um plano e ele conta com você para atingir esse plano de uma maneira mais rápida e fácil e sustentável. Então, ser um recurso humanos estratégico é estar alinhado com isso. O que eu sempre digo é o seguinte, do que adianta um RH super bem intencionado, que ele quer colocar talvez um People Analytics numa empresa que tem trabalho escravo? Ele está sendo estratégico para quem? Talvez para os pares deles. É o famoso RH para o RH. Maravilhoso, lindo, pouco prático. Sim. Você entendeu? Então, a estratégia de quem? E nesse seu papel de conseguir conectar num período de 1 hora e meia, por onde você percorre? Já entendi que você vê pela perspectiva do outro, que é um pouco do papel de coach, que aqui a gente também fala bastante. Sim. Mas como identificar essas nuances? O que eu sempre falo, Fernanda, é que é uma canalice você entrevistar uma pessoa por 45 minutos, 1 hora e achar que você vai entender alguma coisa sobre ela. Sim. O que eu faço desde sempre? Geralmente eu começo a minha relação com qualquer candidato com uma primeira conversa. E depois, quando eu tenho algum processo que faça minimamente sentido, aí eu aprofundo. Porque não dá, é impossível. Você tem quantos anos de carreira? 20? Você acha que em 40 minutos você vai falar para mim alguma coisa que vai mudar a minha vida? Sim. Cara, é mais fácil eu ler o seu currículo. Tá ali. Então, o meu modus operandi é o meu modus operandi de acompanhar o profissional dentro do que eu consigo fazer. E dentro, obviamente, do meu trabalho. É o que eu falei. Existem pessoas que eu conversei uma vez só na vida e talvez eu não converse nunca mais. E existem pessoas que periodicamente eu vou conversando para acompanhar o desenvolvimento dela de carreira. E tem aqueles profissionais que tem uma característica que ele sempre vai fazer muito bem algumas coisas. Ou seja, quando tiver uma posição que tem aquele perfil, eu já sei quem eu chamo. Eu já sei quem eu falo. E, obviamente, por trás disso tudo, existe o meu passado como marketing, que eu tenho um belo de um radar. Sim. Que eu vou anotando ali as principais coisas para que isso fique, para que eu não dependa menos da minha memória e que eu, pelo menos, eu tenha um ponto de partida. E venhamos e convenhamos, com 9 anos na mesma área e sendo reconhecido, o meu processo é muito mais fácil do que o de qualquer outro. Sim. Isso trouxe um ponto que eu ouso dizer que é um traço, né, de profissionais de RH. Um dia desse eu estava numa conversa e eu trouxe, nós normalmente somos acessados, né? Seja interno pela companhia, com alguma demanda ou com os pares, ou externamente, sim, seja por um processo ou por um produto que a gente está construindo e o fornecedor nos procura. A gente não é desenvolvido e a gente não se desafia a fazer o networking, famoso networking. E eu falo porque é uma experiência já não desse ano, mas de alguns anos, e o quanto que a gente aprende a olhar o networking pela uma troca.
E eu, assim, estou com um expert de fazer networking. Sim. Então, seria muito legal percorrer, assim, como que você se conecta, como que você acessa. Essa é uma pergunta interessante, que ela tem várias camadas. O brasileiro, por definição, não sabe fazer networking. Sim. Não sabe fazer, né? Em linhas gerais, a gente trabalha networking de uma maneira que tem muito a ver com aspectos culturais nosso, latino. A gente tem algumas coisas que a gente nega, mas que é importante. E tem algumas informações confusas, principalmente agora. Agora está surgindo muito um termo que eu gosto bastante, que eu já estudo há muito tempo, chamado marca pessoal. Perfeito. Marca pessoal não é networking. E marca pessoal, você precisa entender, se você está num desenvolvimento de carreira, se você está buscando emprego, você precisa adaptar o seu networking, a sua marca pessoal para isso. Vou começar a responder por partes. Networking em rede de relacionamentos. Primeira coisa que o brasileiro médio tem, médio não me entenda mal, tá? Sim. É de que você precisa ser amigo de uma pessoa para que ela te ajude e vice-versa. O que eu sempre digo é o seguinte, o seu melhor amigo um dia foi um desconhecido. Uhum. E você não precisa ser íntimo das pessoas para você ajudar as pessoas. E eu gosto muito de um conceito do Adam Grant, que ele diz que basicamente nós temos 3 comportamentos, todos nós temos. Nós temos o tomador, que é aquela pessoa que só vai tomar informações e recursos das outras pessoas e não vai dar nada. Nós temos o compensador, que é aquela pessoa que ela vai doar à medida que ela receber. E nós temos os doadores, que são aquelas pessoas que vão dar todos os recursos e vão facilitar a vida dos outros na maior quantidade possível. Tá? Todos nós temos esses comportamentos em maior ou menor grau. Primeira coisa é você entender qual é o comportamento desses 3 que mais domina no teu modus operandi e entender que você pode mudar eles. Né? Garanto para você, a maioria é tomador. Porque não conhece, não entende os outros comportamentos. O grande problema do tomador é que as relações dele são de curto prazo. Sim. Então, se você tem um comportamento tomador comigo, Fê, você vai me pedir, uma vez eu vou te dar, 2 vezes eu vou te dar, na terceira talvez eu não te dê. Mesmo que eu seja um doador, beleza? Sim. Então isso já vai minando as relações. Porque quando a gente fala de rede de relacionamentos, o que nós estamos falando? Lá do nosso sistema límbico, confiança. Sim. Confiança é aquilo que eu conheço. Sim. Existem alguns autores que dizem que a humanidade só chegou onde ela chegou por confiança. Porque você imagina que a gente estava todo mundo na mesma caverna, lutando pelos mesmos recursos. Cara, se eu dormir, a Fernanda vai matar o meu filhote e vai comer ele. Então eu preciso confiar que ela não vai fazer isso. Então quando você entende minimamente esses mecanismos nossos, você começa a entender rede de relacionamentos. Então eu preciso conhecer o Eduardo, identificar que primeiro ele não vai me matar, não vai me causar perigo, não vai me roubar, ou seja, eu confio nele. Esse é o primeiro passo. Mas eu confio nele para quê? Sim. E o para quê é o grande ponto onde a marca pessoal ela começa a ser interessante. Por que é a sua marca pessoal? Primeiro que é um termo derivado do marketing, que veio da administração, que veio da economia. É você criar uma proximidade com o teu mercado. Só que para você criar essa proximidade, você precisa entender proximidade com o quê? Uhum. Fernanda faz o quê? Vende o quê? Fernanda vai me ser útil para quê? Sim. Você entende? Sim. Então, quando a gente fala de networking, primeira coisa, a gente está falando de autoconhecimento. Cara, o que eu faço de bem, o que eu entendo de muita coisa, o que eu posso gerar valor para o outro. Esse é o primeiro ponto. Gerar valor não quer dizer que você vai dar alguma coisa para alguém, a não ser que você tenha um comportamento doador. Sim. Se você tiver um comportamento tomador, você pode vender. Problema zero. E a partir daí você começa a ter uma estrutura de rede de relacionamentos que na grande maioria das vezes, Fê, ela vai funcionar de 2 formas. Ou você vai atrair as pessoas, ou você vai atrás delas. E a maioria das pessoas não tem noção disso. Sim. E ficam isoladas do ponto de vista de quando tiver alguma coisa eu vou atrás de tal pessoa. Sim. Você entendeu? Super. E é isso que funciona. Super. Então, por exemplo, quando a gente vê as pessoas começando a se desenvolver
em termos de relacionamento, em termos de LinkedIn. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para isso, é onde você vê esse jogo acontecer. Sim. É muito claro. Você vê pessoas que começam a desenvolver a marca pessoal, começam a ter muitos seguidores, mas lembrando que seguidor não quer dizer nada. E todo esse mecanismo é desconectado com o grande propósito que essa pessoa tem. Porque você precisa entender que tudo isso vai te consumir muito esforço físico, intelectual, emocional, financeiro, mas ele precisa ter um porquê. E esse porquê é onde as pessoas não conseguem chegar. Sim. Porque o porquê você pode tratar como propósito. Só que o que eu sempre digo é, propósito é coisa de gente bem-sucedida. Sim. Né? Você não precisa viver se você quer. Você não precisa ter um propósito para você viver. Isso é coisa que eventualmente algumas pessoas se identificam, outras não. Mas ele facilita. O teu propósito de vida, você ter algo ligado a isso, facilita. O grande ponto é, as pessoas também não sabem o porquê que elas querem ter uma rede de relacionamento. Exatamente. Beleza, você quer ascender na tua carreira? Beleza. Talvez o timing de uma coisa e outra passe. Sim. Talvez você tenha que ter uma outra estratégia. E a questão do porquê, ela traz muito significado para o networking. Exatamente. Muito. Porque o meu porquê pode ser só por conhecer pessoas. Exato. Só de saber quem são essas pessoas. É saber onde elas estão, o que estão fazendo. Conhecer as histórias. Exato. Exato. Mas tem que ter um porquê, senão fica uma relação vazia. Sim, fica. E aí, nessa relação vazia, é o que eu sempre falo. Ou você vai buscar alguma coisa, ou você vai ser buscado. Quem é vazio não tá nesse espectro. Tá no limbo, tá morno. É o bege. É a pessoa bege, sabe? E aí ela fica invisível. Por mais que ela se esforce, vá nos eventos, tenha uma presença online, ninguém entende, cara, pra que essa pessoa me serve? E isso é uma coisa interessante. Nós, seres humanos, a gente precisa entender que nós somos animais interesseiros. Cara, você tá aqui comigo porque de alguma forma, durante algum momento, você falou, putz, esse cara pode me servir pra alguma coisa, nem que seja uma boa conversa. Beleza. E tem muita gente que tem dificuldade pra entender isso. Sim. Quando você entende que, cara, eu sou interesseiro sim, e isso é da natureza humana, as coisas também ficam mais fáceis e ficam mais claras. Não quer dizer que você vai ser interesseiro, talvez quer dizer que você vai ser interessante. Entendeu? E é curioso, porque quando você começa a conversar com a pessoa sem, no meu caso, né, que tem um networking, obviamente, muito mais voltado para recursos humanos, mas você passa a querer conhecer o ser humano, Exato. sem o crachá que ele ocupa, Exato. a empresa que ele tá, enfim, mas quem que é aquela pessoa? Surpreendentemente, essa pessoa, ela até paralisa quando a pergunta muda. As pessoas não estão acostumadas a ser enxergadas. Enxergadas. E principalmente, eu sou de tal marca. Não, quem é você? Exato. Né? Me conta quem é você. Quando é mulher, quando é homem, me fala quem é você. Exatamente. E é engraçado porque a gente, ao longo da nossa trajetória, fazendo uma autorreflexão, a gente é doutrinado a isso. A gente passa a ser um ser humano, por um ser humano a partir de uma marca. Exato. E eu afirmo isso, né? Frente a esse networking, as pessoas são tão maiores, né? Sem esse crachá. Obviamente que esse crachá fez você criar um nível de conhecimento, uma maturidade, mas que ele não te representa, ele não te isola através dessa marca, né? Então, eu, assim, sou fascinada por networking e te ouvindo, eu consigo ver essas nuances do quanto que a gente tem a oportunidade de olhar para isso como uma troca. Eu dou algo, realmente eu dou, mas eu também recebo, né? Exato. É muito interessante você ter trazido essa analogia do crachá, porque o crachá, o que ele faz para nós que estamos do lado de cá? Ele é a confiança. Sim. Então, nós indivíduos, a gente precisa ser independente do crachá que nós estamos e a gente precisa entender que é necessário com que as outras pessoas enxerguem nós como alguém que é confiável. Por quê? Vou dar um exemplo. Sei lá, Fernanda trabalhou no Google. Então, por que a Fernanda é invisível? Porque a pessoa coloca os valores do Google como se fossem os valores da Fernanda. Sim.
Só que aquele crachá, segundo estatísticas do IBGE, vai ser 1 de 10, porque o brasileiro troca de emprego em média 10 vezes. E a Fernanda? Ao mesmo tempo, a Fernanda, ela se escondeu no crachá. Sim. Porque o crachá trazia benefícios para ela também. Sim. Você entendeu? Então precisa criar essa independência e talvez essa consciência. E principalmente como repertório de trajetória, e acho que trazendo muito foco em recursos humanos, né? A gente de fato se ancora nessa marca, né? E eu gosto muito de conversar com profissionais de RH que trazem muito essa perspectiva de, e é uma perspectiva que pessoalmente eu tenho, o RH ele poderia ser tido uma área transitória, né? Se a gente olhasse, qual que é verdadeiramente o papel? É conectar com a estratégia do negócio, Bingo. né? Se isso flui, é transitório ali meu papel, que bom, né? Porque também aí eu levo para uma outra esfera da liderança, né? Nós estamos, não somos, né? O nosso papel é formar um time que esteja preparado no momento que ou eu cresça, ou vou empreender, ou faço outra coisa, eu tenho ali aquele pipeline que ocorre. O RH deveria ter esse mesmo mindset. Sim. E eu faço muito essa provocação porque eu vejo que consigo ver, né, a evolução do papel, principalmente dos heads que lideram, né, recursos humanos, mas eu ainda vejo uma perspectiva de muitos RHs que se ancoram, né, naquela marca, de que precisa ser processos, transformações, e eu sinto que isso ainda é uma jornada, né, eu não sei se eu aqui, que tenho o meu networking limitado comparado ao seu, é uma perspectiva que você também compartilha. Compartilho, eu acho que é uma jornada. Mas o que a gente precisa entender nessa situação? Nós temos profissionais de recursos humanos que, como todo mundo, tem as suas inseguranças, tem as suas limitações, tem as suas crenças. Isso é 49% do problema. 51% do problema é a limitação do executivo e dos executivos que cercam o RH. Isso está mudando, é uma jornada que está mudando, e quando a gente estuda a história da área de recursos humanos do ponto de vista corporativo, é muito novo. RH no Brasil nasceu ali na década de 1940, 50 com relações industriais. Até a década de 90 era uma área feita basicamente por psicólogos, porque precisava ter o teste palográfico. Começou a se desenvolver algumas coisas em termos de desenvolvimento com as multinacionais, principalmente as farmas, porque o ciclo de vida do produto é longo e você consegue avaliar ali a performance das pessoas. Onde que a coisa começou a ficar muito louca? Mais ou menos da década de 2010 para cá, com tecnologia, com a rapidez da tecnologia e o declínio da nossa indústria. A partir daí, os líderes de 2010, que começaram a ser formados em 2010, tiveram contato com RHs modernos. Sim. RHs que traziam ferramentas novas, que traziam plano de sucessão estruturado, remuneração, desenvolvimento, job rotation. Então, os executivos que não tiveram essas pessoas têm dificuldade para entender, em linhas mais práticas, o valor que um RH tem. Sim. Então, eles criam um ambiente que é muito pouco receptivo e, por consequência, contratam RHs que têm essa visão também. Sim. O que vai acontecer é que em algum momento, como já está acontecendo, o mercado está mudando, esses RHs estão saindo de cena, esses executivos também. Você entendeu? Perfeito. Então não é só uma, entre aspas, culpa do profissional de recursos humanos. Ele também tem uma parcela, mas também tem o ambiente que ele está inserido. Toda essa discussão que nós temos hoje sobre modelos de trabalho é um exemplo claro disso. E aí é muito interessante a gente ver como que uma crença de líder, ela move o mercado. Eu digo isso com muita certeza. Uma das grandes alternativas que esse mercado mais tradicional já encontrou para não mudar esse modelo são os profissionais mais 50. Eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Garanto a perenidade da minha empresa, não tenho problema com a cultura de ser presencial e eu ainda consigo ter algumas alternativas para a guerra de talentos.
E o que é esse mercado atual, pós-pandemia, onde todas as empresas puderam ou tiveram, né, que se conectar com, vou chamar por um aspecto de modelo de trabalho mais inovador. Algumas, e eu acho que até já existe um mercado que já vinha, né, tocando no modelo híbrido, outras de bate-pronto toparam, entregaram andar e falaram, boa, vamos todo mundo seguir home office. Exato. Acabou, estamos liberados para voltar. A gente já vê um movimento grande dessas companhias voltando para o presencial e nem todos aceitando. Exato. O que você está sentindo desse novo mercado? Eu estou achando muito interessante, porque eu acho que o tipo de situação que vai ser um marco. E por que vai ser um marco? Porque o famoso benchmark de recursos humanos, que é tão famoso nos grupos de WhatsApp, passa a não funcionar. Porque a gente vai ter a identidade corporativa de fato sendo alterada. E cada empresa vai ter o seu modus operandi dentro daquilo que a liderança acredita, daquilo que a população interna deseja e daquilo que é possível ser realizado. Então, a gente já tem hoje empresas que são concorrentes, trabalham no mesmo segmento e que atuam completamente diferentes e que estão brigando, como sempre, pelo faturamento. Sim. Você entendeu? Não vai ter uma... Eu acho que a gente já está tendo uma prova de que não existe mais uma fórmula única. O que talvez a gente vá achar são alguns segmentos que têm um modus operandi muito claro. Vou dar um exemplo, seguros. Cara, vai ter ali uma carreira presencial, 4 dias por semana, muito próximo daquilo que era antes. Em banco, depende. Por exemplo, os bancos foram os primeiros a entenderem que o mercado mais 50 é uma alternativa excelente, por N motivos. Pela linguagem de programação que eles usam, pela aderência à jornada de presencial. Então a gente vai começar a ter essas identidades muito claras. E para quem é candidato, vai depender daquilo que ele consegue ser competitivo e daquilo que ele consegue escolher. Para o RH, qual é o desafio? Se adaptar a tudo isso. Sim. Entendendo que talvez existam profissionais que vão ficar muito categorizados por trabalharem num segmento só. E não tem problema, desde que o profissional tenha ciência de que talvez se ele passar 10 anos trabalhando em banco, ele vai sempre trabalhar em banco. Como é um pouco lá fora. Se a gente parar para analisar o mercado americano e o mercado europeu, é um pouco assim. E hoje, nessa perspectiva eu vejo como uma construção de um novo modelo, né? Não dá para dizer que é o que era antes, nem o que foi durante a pandemia, é um modelo que as companhias estão testando. E vejo muitos testes acontecendo. Você vê um mercado que está se abrindo para um público, acho que fazendo programas para um público aberto para 50 mais. Vou entrar no eixo aqui de diversidade também, que eu tenho certeza que é uma pauta rica, de muito contexto. E você entende que como que se fala? Então, trabalhar um tema de diversidade com um novo modelo, como que essa equação fecha? Ela não fecha. Perfeito. Basicamente, ela não fecha. Por que ela não fecha? Porque existe uma necessidade das empresas, principalmente as empresas nacionais, de faturamento no curto prazo. Perfeito. E isso inviabiliza muitas filosofias de administração de médio e longo prazo, como diversidade e inclusão. Assim como o ESG, que está sendo cada vez mais falado. Não sei se eu posso falar isso, mas eu não vi ninguém falar da Braskem. Engraçado, né? Tá afundando lá o negócio e ninguém fala da Braskem. Mas beleza. Fica aqui a minha provocação. São filosofias de longo prazo, de construção de marca, de criação de vínculo entre a empresa e a pessoa. Então não vai ser no curto prazo. O que os líderes precisam entender é que é necessário sim você ter uma filosofia focada em ESG, precisa ter, em diversidade e inclusão, e ela precisa continuar. Esse ano surgiu um termo chamado fadiga da diversidade. O que é a fadiga da diversidade? É basicamente uma despriorização do tema. Não quer dizer que a gente vai investir menos. Sim. Quer dizer que talvez vai ter menos foco. Perfeito. Mas os investimentos estarão ali. E aí quem é que vai ganhar? As empresas que fizeram isso desde sempre, quando não era moda.
As duas que eu sempre cito. A Cor Hotéis, que deveria ser muito melhor reconhecida, e a BASF, que desde sempre fazem políticas internas de recrutamento e seleção, tentando tirar os vieses inconscientes, diversidade e inclusão no talo. E são elas que vão continuar liderando isso e vão continuar tendo resultado, porque é uma estratégia de longo prazo, está na cultura dos caras já. Então, quando a gente tem essa visão de curto prazo, ela inviabiliza o foco. Sim. E aí, é muito simples da gente entender por que não funciona como poderia funcionar. Porque a gente tem 8 horas, a gente trabalha 12, tá todo mundo cansado, e a gente precisa priorizar. Eu vou priorizar aquilo que me dá retorno mais rápido, no curto prazo, porque eu sou cobrado por isso. Sim. E o meu ano fiscal é de janeiro a dezembro. É isso. E no seu caso como headhunter, neste movimento de diversidade, o que muda em você? Ou isso já é um processo de longo prazo seu? É um processo, Fê, que eu preciso dar nome para 3 pessoas, né, que me educaram a isso. A Mariana Pereira, que fez parte desse processo da Cor, dessa construção. Renata Sotero, que já trabalha comigo, sei lá, uns 6 anos. E a Ingrid Bezerra, que trabalha comigo no marketing. Que são mulheres e que sempre que me educaram a não ter vieses, porque eu nunca me considerei com muitos vieses fortes no meu dia a dia, mas me educaram na linguagem, no pensamento inclusivo. Edu, não fala mais isso. Edu, não faça essa piada. Eu pergunto, mas por quê? Porque a pessoa pode se sentir assim, 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 assim. Eu falei, putz, é verdade. Em 2019, um pouco antes da pandemia, Fê, eu queria muito ter uma travesti trabalhando para mim. E a Mariana me prestou uma consultoria, ela falou, Edu, você não está preparado para isso ainda. Eu falei, por quê? Porque você não está preparado no seu modus operandi e talvez o seu mercado não esteja preparado ainda para isso. Então, eu tive uma boa vontade, mas eu tive uma educação que é uma educação contínua. Sim. Essas pessoas continuam me educando dia após dia em como falar e o que não falar e o que é possível e o que não é possível. Sim. E tem que ser assim para todo mundo. Para quem não está nesses espectros, não faz parte, é difícil. A gente vem de uma cultura brasileira que ela é cheia de preconceitos, de racismo e disso tudo. E é um estudo eterno. O pensamento tem que mudar e o pensamento demora. Então, quando o líder toma consciência disso, é uma porta que ele vai abrir que não vai ser fechada nunca. Exatamente. E é um eterno, eu digo que muitos falam que tudo se inicia, né? Uma estratégia de diversidade e inclusão, ela inicia com letramento. Exato. E o letramento, diferente do que traz, né, a palavra, muitas vezes é reconstruir algo que sempre foi feito. Né? É o fazer, é o agir, é o falar, né, terminologias. Mas eu nem posso mais falar isso. Na verdade, você nem nunca poderia ter falado, mas a gente está aprendendo agora. Né? Então, essa terminologia de que muitos estão também buscando um novo modelo de diversidade, né, eu parcialmente, né, porque a minha voz de fala como mulher executiva e que sei exatamente qual que é o desafio que nós temos, mas também numa conjuntura de ser privilegiada, né, eu aprendo todos os dias, né, Edu? Quando você traz que você tem referências, eu tive muitas e permaneço tendo, mas eu acho que o principal é eu, de fato, virar a minha escuta para aprender com quem é de fato, né? É perguntar. Eu também não sei. Então, como que eu te chamo? Exatamente. Né? Muito... E são coisas simples. Como você quer ser chamada, tratada... Qual banheiro você quer usar? Exato. Quando a gente faz entrevista presencial hoje, eu coloquei... Ainda se faz entrevista presencial, Edu? Tem alguns candidatos que preferem. Perfeito. E tem alguns clientes também, né? E aí, esse letramento, ele passa pelas coisas práticas. Candidato, você tem alguma necessidade especial? Tem algo que você gostaria que a gente fizesse por você? Alguma coisa além do que é considerado normal? Pergunta. Você quer ser chamado como, chamada como? Você não quer responder determinadas perguntas? Esse tipo de coisa é muito simples da gente fazer e faz uma diferença enorme. E aí o candidato, ele tá calmo, ele tá à vontade e ele vai fazer o seu trabalho muito mais fácil.
Sim. Porque ele está à vontade. Ele está num ambiente seguro. Exatamente. Que ele pode confiar de ser ele mesmo, né? Exatamente. E nessa esfera de diversidade tem, eu costumo dizer que nós, e aí eu vou me intitular aqui também como liderança, a gente foi aculturado a sempre ter a resposta. Exato. E esse seja, bem provavelmente, seja o local onde a gente tem o maior desconforto, é o de não saber, é o de perguntar. E eu acho que esse é o convite, né, que eu sempre faço, por onde eu estive, aonde eu estou e aonde eu estarei. Tudo bem não saber, porque a gente também está aprendendo junto, né? E eu fico aqui me perguntando muito, e aproveitando que você está aí nesse mercado de tantos bons profissionais, eu tenho inúmeros exemplos que me inspiraram ao longo da minha trajetória em não desistir como profissional e não desistir de RH e que até hoje me conectam a quem eu quero ser no futuro. E eu queria muito aproveitar a tua experiência em saber, sem nomes, mas quem te inspira, né? Porque você está num patamar onde você conhece pessoas que te trazem, espero que na grande maioria, insights positivos como ser humano. Mas o que hoje te move? É engraçado, uma vez me fizeram a seguinte pergunta: Edu, quais são os melhores profissionais de recursos humanos que você conhece? Eu falei, cara, não consigo te dizer, são muitos. Eu não tenho pessoas que me inspiram, mas eu tenho conceitos. Ótimo. Que eu acho que são mais fortes do que pessoas, né? Eu acho que a primeira coisa ninguém sabe tudo. Então a gente precisa ter isso muito claro, de que eu tenho coisas a aprender com todo mundo. Não quer dizer que eu vou aprender muita coisa com todos, mas que todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou headhunter, eu estou vivo. Vai chegar uma hora que eu não vou estar mais, né? E eu acho que respeito pelo outro, respeito pela história, né? Cara, não é todo mundo que chega num cargo de coordenador, não é todo mundo que chega num cargo de gerente. Todo mundo tem uma história. Então é respeito pela história da pessoa, entender a história. Eu acho que entender o porquê que a pessoa fez ou o porquê que ela escolheu algumas coisas diz muito sobre ela. Entendeu? Então eu me baseio nesses conceitos, que são simples, porque todo conceito é simples. Sim. Mas que ele não muda. São simples, mas na prática a gente sabe que tem um... Na prática é aquela coisa, quanto mais você exercita, mais fácil fica. Sim. E pensando aqui como trajetória de headhunter, pensando aqui no prêmio, 2 anos consecutivos como eleito, como que você se reconhece nesse título? Eu não vou ser hipócrita de falar que não foi bacana, mas eu fico feliz por um dia. Porque depois eu preciso continuar mantendo isso. Porque mais difícil do que você ser reconhecido pelo mercado, e eu sou reconhecido pelo mercado por uma coisa só, por competência. Por mais que o discurso seja interessante, eu sei que cara, eu preciso encontrar o melhor talento alinhado com o meu cliente no menor tempo possível. É isso. É isso. Esses são os indicadores. Cara, simples quanto isso. Quantas e quantas vezes, Fernanda, talvez você até como executiva, contratou um headhunter que ele te apresentou relatórios maravilhosos, um mapa astral do candidato, fez a numerologia, se bobear, a árvore genealógica, e não era nada daquilo. Sim. Então, o básico bem feito, ele continua valendo. Claro que todo relatórios, materiais são ótimos, mas o que vai valer é o básico bem feito. O que eu sempre digo, porque existem algumas consultorias que dizem que, olha, o nosso método é um método científico e a gente não erra. Lindo. Quanto tempo de garantia você dá? 6 meses, então desculpa, bebê. Seu método não é nada disso. Vale tanto quanto o meu. Sim. Então, o básico bem feito, a performance, ainda é o mais importante. Só que para manter a performance, você tem que conhecer o seu mercado. E para você conhecer o seu mercado, você precisa conhecer gente. E a pessoa precisa querer falar com você. Sim. Existem uma série de headhunters, de recrutadores, que a reputação é tão negativa que a pessoa não quer falar. O candidato não quer falar. E aí a diferença, a construção da história, a construção da marca pessoal também faz a diferença no longo prazo. E o que vem pela frente? Quais são os objetivos do Edu?
Os meus objetivos agora é talvez prover informações para o mercado. Esse ano a gente fez uma pesquisa muito legal sobre maternidade. A gente fez só com mulheres, se eu não me engano foram 1.200 respostas. Saímos na Forbes dizendo o que as mulheres desejam da maternidade, o que as empresas podem fazer da maternidade, né? Como ações para talvez facilitar isso, a importância da maternidade para as mulheres. Que é uma pauta, Fê, que ela surgiu na minha cabeça em 2016, quando eu comecei a entrevistar muitas mulheres candidatas que voltavam de licença maternidade e eram desligadas. E algumas delas, com esse estigma, protelaram a maternidade e chega uma hora que não pôde mais. Aí eu falei, cara, isso tá errado. Tá errado, cara. Se você tá me ouvindo aí e tá me vendo, você veio de uma mulher, né, cara? Então você não pode ter esse pensamento, líder, né? E aí eu falei, putz, eu preciso traçar um panorama. Todas as pesquisas que eu vi nessa linha eram muito toscas, a verdade é essa. Poucas respostas, muito raso. E aí eu falei, agora que eu tenho recurso para lidar com isso, eu vou tentar fazer algo estruturado para ajudar as empresas a ter um direcionamento do que é possível fazer, né? Então, os próximos anos serão anos de contribuir de fato para o mercado, além daquilo que eu já faço bem. Ano que vem eu quero fazer um estudo sobre assédio, principalmente assédio com mulheres nas empresas, o impacto disso na carreira, porque isso também veio de sala de entrevista, né? Candidata, por que você saiu dessa empresa? Qual foi o motivo? A candidata começava a suar, falei, olha, fechava minha pastinha, você quer falar alguma coisa para mim? Se não puder, talvez até imagino do que seja. Edu, você me deixa tão à vontade. E aí falava, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram centenas. Sim. Então, isso é algo que está na minha pauta para o ano que vem, que é como é que as empresas conseguem coibir o assédio de uma maneira efetiva. Então, acho que é contribuir cada vez mais para que o mercado de recursos humanos funcione melhor. Perfeito. Com alguém que é quase independente. Porque o grande ponto é esse, né? Você ser independente. Então, eu não vou te vender um curso, sei lá, como você assédio. Não, eu vou te apontar o que dá para você fazer. Sim. E com esse material dessa pesquisa de pós-gestação, quais são os principais insights, Edu? É mais simples do que os líderes acham, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que muitas mulheres apontaram como uma saída que eu acho para quase todos os desafios em que a mulher enfrenta com o trabalho nesse período. As empresas poderiam muito bem ou desenvolver uma estrutura muito pequena para acomodar os bebês enquanto a mãe trabalha, com talvez uma cuidadora, ou eventualmente um auxílio creche, ou flexibilizar os horários para as mães. Me fala a memória, acho que a Ambev tem uma estrutura assim hoje. Que a mãe deixa o filho na mesma estrutura em que ela trabalha, ou muito próximo, e ela vai ver quando ela quiser. Cara, é muito simples, mano. É muito fácil. Coloca uma cuidadora, eventualmente você vai precisar ter uma sala, a criança vai ficar ali, e a mãe ela vai sair para ver a criança. Quantos e quantos executivos não fumam 10 cigarros por dia? Sendo que a média de um cigarro fumado são 7 minutos. Eles gastam 77 minutos do dia deles fumando. A mulher vai gastar 15, você vai encher o saco dela? E ela vai ficar com você pro resto da vida, porque ela vai se sentir acolhida, tá ali com o filho dela, estruturado. Se ela quiser ir embora mais cedo, ela pode ir embora mais cedo. Se ela quiser ficar mais tarde, ela fica até mais tarde, só que ela tá segura. Isso para mim foi uma coisa muito simples, muito prática, e que, se eu não me engano, acho que 36% das mulheres apontaram como uma solução para grande parte dos problemas que elas têm. E nesse seu papel, como você consegue ser um agente de transformação? Primeira coisa é realizando, né? Essa pesquisa, ela foi mais simples do que eu achei para ser feita, mas teve muito trabalho. Teve muito trabalho da minha coordenadora de marketing, que é a Ingrid. Ela, de fato, fez
todo o questionário com um grupo de mulheres também, e ela que foi responsável pela divulgação. Então, esse esforço contínuo de alguém que é independente já é um grande sinal. E sempre que me perguntam, sempre que eu tenho oportunidade de alinhar uma posição, de perguntar para um líder o que está sendo feito sobre isso, porque querendo ou não, isso já é uma estratégia de atração e de retenção de mulheres talentosas, eu falo, cara, dá para você fazer isso, dá para você fazer isso, dá para você fazer isso. Aí, Eduardo, da onde vem isso? Dessa pesquisa aqui, tio. Sim, eu tenho dados. Tenho dados e fatos, pega aí, ó. Entendeu? E nesse estudo, você está trazendo aí um repertório que nasce de algum local, essa sua inquietude. E eu, obviamente, quero explorar essa inquietude de conseguir abrir portas, de conseguir trazer um ambiente que seja inclusivo. E a gente está aqui olhando pela diversidade de gênero. Da onde que surge? Surge porque a maior parte das suas candidatas são mulheres ou porque você identificou que no mercado, em dado momento, a gente vai ter escassez se continuar sendo restrito? Não, eu acho que surge da ligação que o ser humano tem com o trabalho. Por que a gente admira, Fê, atletas e atores? Porque o sucesso deles é visível. O cara se realiza ali. Cara, tem gente que não sabe dançar, tem gente que não sabe falar direito, que é o meu caso. Onde essas pessoas vão se realizar? No trabalho. Então, quando a gente cria um ambiente de trabalho que ele permite esse crescimento, que ele permite o desenvolvimento das potencialidades das pessoas, a gente está fazendo a porra do mundo melhor. Sim. E você impacta na vida de todo mundo. Então, o grande objetivo é esse. Quando você tem um profissional competente na cadeira certa, o trabalho ele é realizado da melhor maneira possível e o mundo muda. Sim. É uma lógica que poucas pessoas enxergam. Pessoas competentes nas cadeiras competentes mudam o mundo. Pessoas incompetentes, ou pessoas infelizes, ou pessoas que não querem estar naquela cadeira fazem do mundo uma porcaria. E aí você pode desdobrar isso para talvez coisas mais tangíveis. Talvez retenção de talentos, atração, vai faltar gente. Não vai faltar gente para nada. Tem gente saindo pelo ladrão. Mas a questão de você criar esse ambiente, que seja um ambiente saudável e humanizado, cara, é isso que me move. E o RH é quem deliberadamente consegue construir e consegue influenciar isso aí. Sim. E você trouxe no início que você tem um podcast. Tenho 2, na verdade, né? Primeiro é o Café das 10, que foi o podcast que surgiu na pandemia. Foi uma ferramenta para eu colocar em prática a minha ideia de que o mercado precisa conhecer os bons profissionais de RH. Já quero deixar claro aqui, para você que está vendo a gente, que está ouvindo, se você ainda não foi convidado, você será. É uma questão de tempo. Toma tempo. Você sabe que toma tempo. E eu sempre fui preso, Fê, na crença de que, precisava ter uma estrutura que nem essa. Sim. Só que inviabiliza. Super. Inviabiliza o tempo de quem está desse lado e desse lado de cá. E aí ficou comum as pessoas fazerem conversas por vídeo. Eu falei, cara, é isso. Sim. Vou fazer isso. E aí de lá para cá, eu fui conversando com as pessoas que estão no mercado ou as pessoas que direta ou indiretamente influenciam ele. Já vou fazer aqui convite para você. Para conversas. Começou com uma conversa talvez com pouca estrutura e foi evoluindo e hoje é o máximo que dá para ser dentro de uma conversa gravada. Qual é o grande objetivo? Eu quero que o mercado, não só de recursos humanos, entenda o que está acontecendo na área e quem são os principais expoentes dele. Precisa ter isso. Porque se o RH ficar só no bolinho deles, só nas associações, não vai mudar. O mercado precisa reconhecer o que o RH é capaz de fazer na sua potência máxima. E só vai ter isso se alguém expor. Sim. Então, é um programa que eu tento manter ele semanal, toda terça-feira às 10 horas, por vídeo, tem no Spotify também, e eu só falo com gente de mercado. E tem um outro programa que eu tenho, que é só sobre empregabilidade, que aí é ensinar as pessoas
como que o mercado de trabalho está funcionando hoje e como que eles conseguem não só pensar na carreira deles, porque isso é muito fácil, mas pensar na empregabilidade. E quanto conteúdo que o mercado precisa, né, Edu? Exato. Acho que muito provavelmente quem está nos assistindo é se conectar quem são essas referências, quem são essas pessoas e poder, obviamente, buscar esse nível de atingimento, né? E é muito curioso, porque eu tenho alguns, tanto homens quanto mulheres, né, mentorados, e curiosamente o que eu mais escuto, na grande maioria acaba sendo do métier de RH, né? Mas o quanto que RH faz com que a gente se isole. Sim. E o se isolar é ficar mesmo sozinho, não poder compartilhar. Muito do que eu escuto é, mas como que você fez isso? Como que é feito isso em tal empresa? O quanto que a gente pode se abrir, o quanto que a gente pode se aliar uns aos outros, né? A gente não está numa competição, ao contrário, se a nossa essência de fato transformar, né? Transformar onde a gente está, o ambiente, o mundo, a sociedade, né? Seja lá qual o propósito que cada um tenha, quanto mais juntos, mais a gente consegue fazer essa virada rápida. Né? Exato, e eu acho que isso faz parte da desconstrução do profissional de recursos humanos. Por que existe essa sensação de que o RH tem que saber tudo? Porque o psicólogo tinha que saber tudo lá atrás. Cara, já não é mais assim. Exato. E aí eu volto até para um dos temas que a gente trouxe, né? Diversidade. Exato. Diversidade, pandemia, né? Quantas, eu mesma ao longo da pandemia, eu brincava com o meu time, eu falei, a capa de super mulher tá ali, porque eu não tenho a menor ideia para onde a gente vai. Eu não sei se o que a gente está colocando agora, que é um piloto, vai dar certo daqui uma semana. Exato. A única coisa que eu sei é que pra gente assegurar a vida, né? Porque todos nós vivemos a nossa incerteza da nossa vida, que dirá do outro. Incessantemente tentar, né? E às vezes o tentar perpassa por reconstruir, mudar o mindset. Por errar. Vai. Exato. E assumir o erro e consertar rápido, Exato. Né? Exatamente. E entrando nessa esfera, Edu, a gente não entrou um pouco nos aspectos, quem é o Edu fora de Headhunter, né? O que você gosta de fazer? Quem é você? Putz, eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo. Eu sou daquelas pessoas que eu trabalho sábado e domingo, pelo menos 4 horas por dia, para produzir essas coisas todas, né? Porque o mundo ele tá acontecendo. E tem muitas informações confusas. Então, eu vou sempre tentar estudar alguma coisa, vou sempre tentar entender um conceito, para eu conseguir ser uma referência que eu me consultaria. O que eu sempre digo não tenho mais ninguém crítico do que eu sobre mim mesmo. Então, se eu sinto de alguma forma orgulho, é porque é bom. Porque eu odeio o retrabalho. Sim. Eu acho que é uma falta de inteligência. Então, basicamente, eu cuido da minha saúde, recomendo que todo mundo faça isso, eu faço atividade física diária, gosto muito de ver filme, gosto muito de ficar com minha esposa, com a minha filha, e eu sou um cara simples, é isso. Eu acho que a questão de você reconhecer o trabalho como parte inerente do ser humano tira um pouco do peso de que você se sentir culpado de você trabalhar. Você entendeu? Sim. Então, assim, trabalho e emprego são coisas diferentes. O meu emprego é de segunda a sexta. O meu trabalho, ele é o tempo inteiro. Sim. Então, eu me divirto trabalhando. Pô, Edu, você trabalha sempre o tempo inteiro? Não, imagina. Adoro ver um jogo de futebol, jogo um videogame, saio com os meus amigos, mas, em linhas gerais, é isso. Então, é tudo muito bem dividido. E hoje, quando você avalia, você consegue ter um equilíbrio Total. Entre todos esses papéis. Total. O grande ponto como eu tenho o hiperfoco, eu preciso ter o equilíbrio. Senão, quanto mais eu foco no meu trabalho, mais a minha saúde começa a ficar ruim, menos eu consigo trabalhar. Entendeu? Sim. Então, precisa ter esse mecanismo de equilíbrio. De vez em quando, é interessante ter o desequilíbrio para você reforçar a importância do equilíbrio. Vou dar um exemplo. Sei lá, semanalmente a semana estava difícil, não consegui treinar. Não fui treinar por 3 dias. O meu humor já começa a ficar ruim. Meu corpo já começa a doer. Já não começo a dormir bem. Já não trabalho bem. Acabou. Comecei a trabalhar demais. As outras coisas ficam ruins e aí tudo desaba. Então é importante ter esse equilíbrio. Já vou deixar claro. Funciona para mim desse jeito. Exato. Precisa entender o que funciona para cada um. Sim.
E cada um consegue entender e adaptar frente à sua realidade. Frente à sua realidade. Tem gente que odeia fazer atividade física, não tem problema. Faz o que faz bem para sua cabeça e principalmente para tua saúde. Ponto. Chegando aqui na fase final, o programa já diz cara e coragem. Eu gosto sempre de terminar em pegar uma inspiração. No seu caso, sim, algo que você queira compartilhar ou uma dica olhando algo que você tenha sido extremamente corajoso, eu tenha visto alguém ser muito corajoso. O que te remete à coragem? Eu gosto muito de uma frase, acho que é do Mark Twain, que ele fala o seguinte... coragem é você ser você mesmo quando o mundo inteiro está constantemente tentando te convencer do contrário. Maravilhoso. Acho que é isso. Pura verdade. Tem que se conhecer e se reconhecer e aceitar. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio eterno. E tem pessoas que ficam a vida inteira tentando relutar. Mas aí é o caminho de cada um, né? Mas eu acho que esse conceito é um conceito interessante, que talvez possa ser uma releitura do Jung, que diz que o nosso grande desafio é a gente permanecer e tentar ser consciente o tempo inteiro. É muito difícil, mas está aí. Maravilhoso. E aonde as pessoas te encontram? Olha, as pessoas me encontram no LinkedIn, Eduardo Saig, no Instagram também, eduardo.saig, e é isso. YouTube, Empregabilidade Máxima, toda semana tem um episódio lá, sempre trazendo alguma coisa para ajudar vocês a conseguirem emprego, e no Spotify, Café das 10 e Empregabilidade Máxima também. Edu, muito obrigada pela generosidade de estar aqui, de compartilhar seu conhecimento, Prazer de ter sido tão aberto e principalmente para conseguir compartilhar com todos que estão nos assistindo. Pessoal, obrigada. Deixem suas dúvidas, eu vou colocar todos os links aqui de podcast, de canal, que eu acho super importante que vocês também sigam. E obrigada!